noite, irmãos. O irmão Nicolas falou na oração sobre Deus dar a oportunidade da gente estar aqui. E, bom, ele me deu essa oportunidade a partir da minha demissão do trabalho, né? Se eu não fosse demitido, eu não estaria pregando aqui hoje. Então, motivo de agradecer também, né? A oportunidade de estar compartilhando da palavra com os irmãos, né? E, bom, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios 10. Primeira Coríntios 10, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, vai parecer um pouco diferente, talvez, do que a gente está acostumado a ver a respeito desse versículo, mas o que me levou a trazer ele como abertura, né, dessa meditação, é o fazei tudo para a glória de Deus, né, o final do versículo. Porque o assunto que eu vou falar com os irmãos, eu acho que eu nunca vi sendo pregado, né? Então, pelo menos não diretamente, mas tem me chamado a atenção durante um tempo já, né? E eu vou falar basicamente sobre atraso e pontualidade, né? Que esse tema me veio, já era uma coisa que vinha me incomodando há algum tempo, e eu acabei vendo um vídeo no YouTube. Então, até bastante do que está nesse estudo aqui é desse vídeo, né? Só que ele leva como o tema, né, geral desses outros vídeos, porque são vários, são pecados aceitáveis. E ele coloca o atraso como um deles, né? É interessante que ele fala assim: provavelmente se você fosse num púlpito, como eu estou aqui hoje, e falasse assim: quem dos irmãos já roubou? Talvez ninguém levantaria a mão, mesmo que tivesse roubado. Provavelmente se falasse quem que já defraudou, algo assim, coisas mais pesadas, por assim dizer, né, que a gente acaba colocando, né, dos pecados. Mas talvez se alguém falasse: quem já se atrasou já? Provavelmente todo mundo que se atrasou ia levantar a mão, né? Não vê como algo muito importante, né? E o que me fez trazer, irmãos, essa mensagem, olhando para a minha própria vida, né? É um certo nível de descaso com o próprio trabalho da igreja, as prioridades que tenho colocado na minha vida, muitas vezes, né? Às vezes a gente coloca, é só mais 10 minutos aqui, tá tudo bem, né? Eu chego lá na igreja a tempo e geralmente em cima da hora. Já estão cantando já, né? E outras coisas que vem me chamando a atenção, que eu vou falando, né, durante a meditação, né? Mas é interessante, né, que nesses vídeos ele categoriza 4 tipos de atraso, mais ou menos, né? Que são aqueles atrasos imprevistos, né? Onde eventualidades acabam acontecendo. Então, você não tem como controlar. Você até ia sair, mas, sei lá, o pneu do carro furou. Aconteceu, alguém ficou doente, você teve que socorrer. Enfim, N motivos, N coisas que podem acontecer e podem acabar fazendo com que você se atrase imprevisto, né? Existe o desleixado, né? O atraso desleixado é quando você não calcula as eventualidades, né? Você já tem uma certa rotina, né? Você já sabe mais ou menos quanto tempo, por exemplo, você leva para tomar banho, mas você fala: tá tudo bem, eu vou atrasar mais uns 30 minutos aqui, eu tomo banho uns 10 e vai indo,
e vai jogando para frente, como se não fosse nada, né? Ele é quase premeditado, né? Você, mais ou menos, você acha que você vai conseguir chegar a tempo, né? Por conta disso, mas acaba que você se acaba se atrasando de novo. Tem um atraso aqui que foi meio confuso de eu entender, mas eu acho que eu consegui, que é o atraso desesperançoso. É aquele atraso que quando você marca alguma coisa, você já marca antecedendo o atraso da pessoa, né? Então, e isso faz com que você também se atrase, né? Então, basicamente assim, a gente marcou algo para 1 da tarde, né? Então, assim, eu vou começar aí 1h30. Eu sei que o pessoal vai chegar 2 horas lá, então não tem por que eu ir 1 da tarde. Ninguém vai chegar, ninguém vai estar lá, né? O atraso ele se torna tão comum no ambiente, né, ou na vida da pessoa que ela vai jogando, né? Ela vai dando esses pequenos pretextos de chegar mais tarde, simplesmente porque os outros não fazem, eu não vou fazer também, né? E tem o atraso calculado. O atraso calculado, ele pode ser bom dentro de um contexto onde você leva ele como um tipo de contingência, né? Então, por exemplo, você tá pronto, acaba vendo ali e você avisa, né? Tipo, fala assim, ó, eu vou acabar me atrasando por, por alguma coisa aqui, eu vou me atrasar. Então a pessoa ela já sabe que você vai se atrasar. Então, tipo, você já tá preparado para isso, por conta do que você já sabe da sua rotina, você já tem uma previsão do que vai acontecer, então você avisa. Se você chegar mais cedo, ótimo, né? Mas você avisou que você possivelmente ia chegar atrasado. Só que, por outro lado, esse tipo de atraso ele pode acabar fazendo com que algumas pessoas elas meio que se tornem convencidas a respeito, tipo, é, ele usou um termo bem interessante, que é aquilo no vídeo, que ele fala que basicamente o atrasado é o que é mais visto, né? É o que é mais reparado a presença. E tem gente que faz isso de propósito. Ela chega atrasada porque ela quer ser vista, né? Talvez por uma vanglória pessoal, quer ser notada ali. Mas, enfim, ele dá esses 4 tipos de atrasos, né? E por que que eu também estou trazendo isso, né? A respeito disso. Porque se talvez a gente parar para pensar, e até onde eu vi, não tem nenhum versículo diretamente na Bíblia que fala sobre atraso, né? Não tem lá um versículo que vai te condenar diretamente porque você se atrasou para alguma coisa, né? Mas ele é tão sutil que ele esconde outras coisas, né? E o atraso, ele pode ser visto como uma falha moral, né? A gente pode ir lá em Mateus 5,37, né? Se os irmãos quiserem ver, eu anotei aqui, para ficar um pouco mais rápido. Então, diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Irmãos, ele é uma falha moral justamente porque se você diz que vai chegar, olhe para uma pessoa e fala assim, eu vou chegar a tal horário, e você atrasa de propósito, né, por um desses tipos de atraso que eu dei aqui, né, um desses tipos aqui, sem ser um de imprevisto, né, mas os outros, você está cometendo uma falha moral. Você está indo contra esse princípio da Bíblia, que a nossa palavra ela deve ser uma certeza no sentido de tipo, deve passar confiança, né? Então, as pessoas deveriam olhar para a gente e não que a gente precise prometer, porque esse contexto aqui é a questão do juramento, né? O contexto dessa passagem aqui é sobre juramentos. Não é que a gente jura, mas é que a nossa palavra ela é firme e a gente cumpre com ela. Então, quando a gente fala que vai chegar no tal horário, é pra gente chegar. No máximo, a gente avisa, né? Que é de bom tom. Se acontecer alguma coisa, a gente avisa que a gente vai atrasar por algum motivo, né? E ele pode acabar gerando desconfiança, né? Na pessoa.
parece ser uma coisa banal às vezes, né? Só que a pessoa tá lá esperando você, você atrasa uma vez, uma outra vez, uma outra. A pessoa ela vai acabar falando assim, tá, né? Vou chamar ele aqui, ele vai falar um horário ali, vou chamar ele para esse horário, eu sei que ele não vai vir. Então essa pessoa você acaba minando a confiança dessa pessoa com o tempo, né? Então ela acaba não contando mais com você para muitas outras coisas, não é? Porque a confiança ela é muito fácil de ser quebrada, principalmente quando é algo recorrente, né? E o atraso, o problema dele é que ele é meio acumulativo, né? Ele vai indo. Você vai postergando tentar resolver ele, mas é vantajoso às vezes se atrasar, né? Tipo, tá tudo bem, não é nada demais. E você mostra com isso também uma falta de importância e de valor, né? Se nós aqui, irmãos, uma das razões, né, que eu trouxe é questão de olhar para nossa placa ali e ver no culto de domingo, é o que mais acontece, na parte da manhã. Tem lá o culto de 9 horas, vez ou outra a gente começa com ele no horário, mas o culto de 10 horas nunca é 10 horas. Nunca é 10 horas. Então, a gente já tá agindo de uma falha moral nossa aí. Que a gente tá testando ali para as pessoas que vai ter um culto 10 horas. E a pessoa chega 10 horas e o que é que a gente tá fazendo? Ou a gente tá terminando outro culto ou a gente tá tomando café. A prioridade é o café? Né? É o que eu fico pensando, às vezes. Né? A prioridade aqui é o café? O culto das 9 horas acaba mesmo, atrasando vez ou outra por conta da mensagem. Às vezes passa. Mas eu penso, não é melhor então deixar um gap maior, 10h30, no culto? Muda ali a placa? Porque se não está cumprindo, não era para nem estar ali. Porque é questão de testemunho também. As pessoas vêm, né? A gente fala, mas ninguém visita. Ninguém vem aqui, né? A gente fica sempre com essa coisa na cabeça de que o horário ali, a gente tem poucos visitantes mesmo. Mas aí a pessoa chega assim, não consigo no de 9, mas no de 10. Aí chega e não está tendo culto, né? Isso mostra uma falta de importância e valor da nossa parte a respeito das coisas de Deus também, né? Porque tem certas ocasiões que a gente é extremamente pontual quando interessa a gente. A gente é extremamente pontual. A gente tá lá antes ainda, inclusive. Mas pro culto, o carro chega em 5 minutos, né? Então, a gente vem rapidinho. Né? A gente consegue, a gente mora perto. Então, a gente consegue, né? Com o carro, bem rapidinho. O atraso também, irmãos, ele é um tipo de roubo e desamor. Né? A gente vai ler ali 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao versículo 7. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, muitas vezes a gente fala, já escutei isso aqui de púlpito, em conversas, em vídeos, em qualquer ambiente, que o que é mais valioso para o homem hoje em dia é o tempo dele. É o tempo. É a moeda mais valiosa. Qualquer pessoa que é do marketing ou trabalha com tecnologia, questão de aplicativo, para eles o que é mais valioso é o tempo. Um aplicativo ganha dinheiro a partir do tempo que você passa nele. O seu chefe, você, ganha dinheiro pelo tempo de trabalho que você tem ali, no seu desempenho. Então, o tempo, ele é, olhando por um olhar mais mundano, é a moeda mais valiosa que você tem. Você troca o seu tempo da sua vida para trabalhar. É isso que você troca, em favor do dinheiro. É isso que você está vendendo. Você está vendendo o seu tempo para o seu chefe. Né? Ou para sua faculdade, para se especializar.
É sempre tempo que você vende ali. Então, quando você atrasa, você está roubando o tempo de outra pessoa. Porque aquela pessoa podia estar fazendo outra coisa. Né? Você está tomando um tempo precioso, às vezes, para a pessoa. Você marca alguma coisa com ela, você faz ela ficar num chá de cadeira ali de 20 minutos. A pessoa podia estar fazendo outra coisa. Mas ela está lá esperando você. Você chegar no compromisso, né? Às vezes, não começar um culto. Porque o irmão que vai pregar não chegou, o pastor não chegou, aquele que vai abrir não chegou, né? Vai dar abertura. Você tá roubando tempo das pessoas fazendo isso, atrasando, né? E ele é um desamor porque você acaba considerando seu tempo mais importante que o das outras pessoas. Você acaba não se importando com a pessoa. Vou trazer aqui, mas tá tudo bem. Você não sabe se tá tudo bem. Né? Você acaba se importando mais consigo mesmo do que com a outra pessoa. Porque a Bíblia fala pra gente não fazer. É totalmente o oposto que a gente tem que fazer. A gente tem que considerar a pessoa maior que a gente. Então, o correto seria, se eu combinei alguma coisa com alguma pessoa, eu tenho que fazer um esforço para chegar pelo menos antes daquela pessoa lá. Um pouquinho antes, se eu combinei, se a pessoa combinou comigo. Porque isso mostra que eu me importo com ela. Isso é uma demonstração sutil, né? Que às vezes não é subliminar a palavra, mas nesse sentido, né? Você demonstra não falando, não fazendo muita coisa, mas você demonstra que se importa pelas suas atitudes, né? E é isso que muito é a demonstração do amor. O amor não é eu falar eu te amo aqui e acabou. São gestos, são demonstrações com o tempo, né? É a forma como eu trato, a forma como eu me importo. Eu chegar no horário, às vezes para mim pode ser nada demais. Mas para a pessoa, ela pode falar assim, nossa, essa pessoa aqui, eu consigo confiar nessa pessoa. Ela cumpre com o horário dela, né? Isso se relaciona até com o que a gente já comentou. Uma pessoa que é firme no que ela fala. Ela falou que ia estar aqui e ela está. Está ali. Me esperando ali, cheguei. Enfim, né? O atraso, ele é um mau exemplo. Uma má pregação de vida, por assim dizer, né? Provérbios 22:1, né, fala: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Irmãos, o que o atraso ele pode mostrar para as pessoas de dentro e de fora? Né? O que ele pode acabar acarretando? Além do tempo, né, ser uma moeda importante, o seu nome também é algo importante. A forma como as pessoas vão ver você também tem um valor. Então, você ser taxado muitas vezes de ser uma pessoa atrasada, né, isso vai acabar corroendo a forma como as pessoas veem você. Você vai acabar se tornando uma pessoa displicente ao olhar delas, né? Não que você seja, mas vai acabar acontecendo. As pessoas não vai ser tão confiável assim, porque sabe que, já que ele é atraso, provavelmente ele não consegue fazer essas outras coisas também. E essa é a forma como a gente tem que ser visto pelo mundo. Irmãos, tem uma brincadeira que eu já ouvi aqui, eu acho que até eu já fiz já, confesso. Que é falar o horário dos batistas. É normal, o horário dos batistas é 10, 15 minutos depois para começar o culto. Por quê? As pessoas já é comum para as pessoas acharem que cristão se atrasa. Ele dá um exemplo de um casamento. Que eles foram fazer uma organização lá de um casamento, a pessoa falou para marcar 1 hora porque sabia que os cristãos chegavam mais tarde. Olha o exemplo que a gente está dando. Pessoas conhecem a gente por ser atrasado. Antigamente, se fosse voltar, ser categorizado como cristão, né?
as pessoas viverem como cristão era algo que era valorizado. Hoje em dia já não é tanto assim, né? Pelo que a gente está vendo. E não só nessa questão do atraso, em várias outras, né? Então, o que que o atraso ele gera? Ele gera um mau exemplo, um mau testemunho da nossa parte. Mostra que a gente não se importa tanto assim com as coisas, né? Que a gente pode ser displicente, enfim, outras coisas. O atraso ele também é uma deturpação de valor. Você percebeu que por que a gente tem que esperar o alecrim dourado para começar a fazer as coisas? Já perceberam? Não é só aqui, não é só aqui, não é só no contexto da igreja. Mas já percebeu que tem uma certo tipo de cultura de tipo, tá todo mundo lá no horário. Tá faltando um fulaninho lá. Todo mundo espera o fulaninho chegar. Por quê? A gente desvaloriza todo mundo que chegou no horário certinho, porque o fulaninho lá, o alecrim dourado, bonitinho, chegou atrasado. E a gente vai começar só depois que ele chegou. É estranho isso, né? Em vez de valorizar quem tá certo, a gente valoriza quem tá errado. E se acha que a pessoa que é valorizada quando ela tá errada, ela vai deixar de fazer? Não vai. Porque pra ela, estão esperando mesmo por mim, então que esperem, né? Eu sei que vão começar quando eu chegar. Então ela não vê problema nenhum nisso, né? Então, irmãos, a gente acaba vendo que o atraso, apesar de não estar lá na Bíblia falando atrasar é pecado, né? Será condenado por ser atrasado. Mas atraso é um pecado. Porque ele carrega essas outras coisas junto, né? Não é uma coisa isolada. Ele demonstra certas negligências e certas coisas que a gente vai cometendo que são sim pecado, mais diretamente ao ponto, né? E, irmãos, a gente também tem que levar em consideração que a gente serve um Deus que, é como a gente está vendo nos estudos, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é um termo que talvez o professor nem falou, mas ele é atemporal. Ele é senhor do tempo, né? Deus. Deus é senhor do tempo. E se a gente for ver na Bíblia, Deus é extremamente pontual. As coisas acontecem quando ele fala que vai acontecer. E acabou. Não tem discussão. Não importa. Vai acontecer. Então, a gente não sabe quando, por exemplo, Cristo vai voltar. Mas Deus sabe e vai. E vai acontecer. Independente do que a gente está fazendo, vai acontecer. Quando Cristo veio a primeira vez, foi determinado por Deus que naquele momento. Quando era para morrer, não é crucificado, para morrer. Ele sabia. Tanto que Cristo ele falou várias vezes que estava chegando próximo, né? Do momento em que ele ia ser sacrificado, ele ia ser crucificado, né? Ele sendo Deus, ele sabia também. Então, e ele cumpriu no exato momento que tinha que ser cumprido, né? Mas também, irmãos, indo para umas pequenas observações a respeito da pontualidade. Se o atraso é tão mal, eu vou ser pontual, né? E é sim, seja pontual, é importante. Mas isso pode acarretar em sérios, alguns problemas se não tomar cuidado, né? A pontualidade não pode fazer você se tornar um legalista, né? Você tem que reconhecer que existem imprevistos. Isso é para quem acaba julgando os irmãos que se atrasam ou outras pessoas que se atrasam. Você não sabe o que aconteceu. Pode ter visto um imprevisto mesmo. Você não tem que chegar lá e apontar o dedo na cara do irmão e ficar assim, olha aqui, você chegou 1 minuto atrasado. Não. Né? Você tem que ter mais compaixão dessa pessoa. Você tem que saber perdoar os atrasos dessa pessoa. Tentar com muita paciência, às vezes. Né? Tem coisas que é mais puxado para alguns, né? Tem pessoas que sentem mais certas coisas, então elas têm que respirar, têm que chegar, conversar, ver. Teu irmão, o que aconteceu? Tá tudo bem? Por que todo mundo ficou atrasado?
tal. Ó, não é bom, chega atrasado, tal. Você pode ver até essa mensagem aqui, falar e explicar. Agora você sabe por quê que atraso é ruim, né? E também, a pontualidade não pode ser uma razão para você ser paranoico, né? Que é o ponto da pontualidade ser quase um ídolo para você. Você ser cravado ali e ficar tão obcecado por causa do horário de chegar que quase você não vive mais também. Você tem que reconhecer que você também não é de ferro também, né? Que vão acontecer imprevistos, é bom evitar. Mas o tempo ali, né, essa pontualidade exacerbada, por assim dizer, não pode te deixar paranoico, né? Não pode fazer você perder o foco de coisas realmente importantes, né? E uma coisa que é interessante, irmãos, é que até os mais pontuais, a gente pode dizer os mais britânicos, né, que são reconhecidos aí por serem extremamente pontuais com seus horários, tem horário de chá, horário não sei do quê, mas existe uma coisa que é interessante. Todos nós, cristãos, todos nós nos atrasamos para uma coisa. A coisa mais importante, essa coisa é a fé. Todos nós, desde o momento que nascemos, já somos atrasados. Já chegamos atrasados no mundo, no sentido de conversão. A partir do momento que a gente já nasceu, a gente já está devendo. Alguns menos, com 7 anos, muitos mais, com 30, mas todos atrasados. Todos atrasados. Então, às vezes, exige muito, né? Daquela pessoa, chega atrasado, e não seja lá uma coisa assim. Então, talvez falte reconhecer, talvez, esse pequeno ponto na sua vida. Você também é atrasado, independente do que você faça. Você chegou atrasado ao conhecimento de Deus. Você já estava atrasado. Mas Deus, ele foi extremamente pontual, como eu já havia dito. Ele estabeleceu um tempo que Cristo ia vir. Ele estabeleceu um plano, um tempo, um momento em que Cristo viria para nos salvar. Né? E ele cumpriu. E é por isso que a gente está aqui hoje. Às vezes chegando atrasado nos cultos, às vezes não. Mas foi porque Deus foi extremamente pontual com a gente que a gente está aqui hoje. Né? Por ele ser fiel a ele mesmo, né? Por ele manter a palavra. Né? Então, nós vemos que muitas vezes a gente acaba só colocando os holofotes. Nós falamos, não só a gente aqui, mas as igrejas no geral acabam colocando nos holofotes grandes pecados, né? Só aqueles maiores, assim, que chamam muita atenção. Mas a gente às vezes é negligente, né? E são esses pequenos que acabam contaminando nossas vidas, nossas relações, nosso empenho na obra de Deus, né? Eu pretendo, talvez, trazer mais sobre, né, outros pecados aceitáveis, por assim dizer, que a gente vê que não é aceitável, né? Mas para a gente refletir, né? Tem sido, essa série de vídeos foi muito boa para mim, né? Eu assisti alguns, me fez refletir bastante, né, sobre. E esse ponto eu queria chegar porque, sendo bem sincero, estava me incomodando mesmo. Tanto comigo, porque eu me vejo devedor, mas como igreja mesmo, irmãos. Essas questões dos cultos de domingo têm me deixado um tanto incomodado já tem um tempo. Né? E eu acredito que nós, como cristãos, nós devemos zelar pela nossa palavra, zelar pelo que é o correto. Então, se o culto é 10 horas, tem que começar às 10 horas. O café não é mais importante que o culto.
Não é. A gente toma café depois. Porque a gente faz isso também, né? A gente toma café depois. A gente toma café 15 minutos ali e toma café. Não tem problema nenhum. Esperar o outro, o estudo para tomar café. Não tem problema nenhum. Então, assim, vamos parar também de roubar o tempo de Deus, né? Apesar de Deus não ter temporal, mas a gente está roubando momentos de adoração, de devoção, de meditação na palavra, que afeta a gente. Mas também, de certa forma, a gente está roubando de Deus, porque era um momento de consagração a Ele que a gente está tirando, né? Então, espero que essa meditação, irmãos, tenha servido para a gente pensar a respeito, a gente refletir sobre o que a gente tem feito, né, com o nosso tempo, o que são as nossas prioridades, se a gente realmente tem se atrasado por empecilhos, né, por imprevistos, ou se a gente está fazendo isso de propósito, né? A gente tem que avaliar e a gente tem que ser sincero nesse ponto, né? Bom, que Deus abençoe. Espero que tenha sido útil aos irmãos.